Oi, gente, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula. Estou aqui com meu amigo Mário, ele é professor do primeiro ano do ensino médio, e a minha amiga Maria Clara, que é pesquisadora lá do IFPB, né? Eles vão ficar ali no final da aula só observando, mas vamos ter nossa aula aqui de boinha, né? Ó, o tema de hoje é anatomia vegetal, da absorção à fotossíntese e sua importância vital. Primeiramente, quero começar falando da importância da fotossíntese. Então, o oxigênio que respiramos. A planta usa a água e o gás carbônico. E, como o resto desse processo, ela libera o oxigênio. Sem a fotossíntese das plantas e das águas, a nossa atmosfera não teria o ar que a gente precisa para respirar. Eu só tô dando uma contextualizada, tá? Depois, ao decorrer da aula, a gente vai entender, tá? Melhor. A base da nossa comida, energia. Toda energia que a gente consome vem da fotossíntese. O arroz, o feijão, o cuscuz, as frutas, tudo isso é a planta transformando a luz do sol em energia sólida, glicose. Mesmo que alguém coma só carne, o animal comeu capim antes. Ou seja, nós só existimos porque a fotossíntese sustenta a vida. Aqui, agora vamos estudar, ver como a planta transforma a água e a luz do sol em energia para a gente, para os animais, né? E também vamos estudar um pouco a estrutura do nosso vegetal, né? Então, primeiramente, ele tem a coifa, né? A coifa, quando a gente coloca a sementinha, ele cria uma coifa. Aí depois dessa coifa, vem subindo aqui, a zona se chama zona lisa ou de crescimento, né? Que fica aqui no subsolo da planta. Aí, posteriormente, tem a zona pilífera, né? Que ela serve de absorção de água da planta, né? Subindo aqui, nós temos a zona de ramificação ou zona suberosa, é, que serve para segurar, manter a planta no solo, para segurar ela no solo. E aqui eu desenhei aqui uma raiz tubular. Nós temos vários tipos de raízes, mas essa raiz tubular ela é de árvores grandes, né? Dentro da nossa planta nós temos os vasos condutores, né? Que se chama xilema. O xilema, ele fica no caule da nossa planta, né? E ele leva a seiva bruta do caule, não, do caule não. E ele leva a seiva bruta do subsolo, né? Nós podemos alimentar o subsolo com nutrição, que depois eu vou dar uma diquinha para vocês, ou com a água, né? Com a rega. Então, por exemplo, se a gente regar as folhas, não vai servir de nada. A gente tem que regar a raiz, tá?
Então vamos aqui. Aí a gente joga água na raiz, né? A água desce pro subsolo, sobe aqui, sobe aí, sobe até os vasos condutores, passa pelo xilema e chega até a copa do vegetal, né? Que é a parte de cima do vegetal. Quando chega na copa do vegetal, a seiva bruta, quando chega na copa do vegetal, chega aqui na clorofila da planta, da folha. Clorofila da folha, viu, gente? Não, errei. Primeiramente, a seiva chega aqui na clorofila, entendeu? E na folha nós temos vários estômatos, né? Que são como se fossem boquinhas. Nossas folhas têm várias boquinhas, né? Vários estômatos. Aqui, geralmente, esses estômatos ficam embaixo da folha, porque quando o sol bate assim, é como se essas boquinhas se fechassem para não gastar tanta energia, e principalmente se ela tiver com pouca energia. Aí, quando o sol quando o sol vai diminuindo, essas boquinhas vão se abrindo, sabe? E controlam a entrada de gás carbônico e a saída de vapor e o clorofilo, né? Os painéis solares verdes. A clorofila é chamada de painéis solares verdes dentro dos cloroplastos. Então, aí através desses estômatos que é feita a fotossíntese, né? Porque a seiva bruta e a água vem para aqui, para a folha, e o nosso solo através das nossas plantas, de todo esse processo de tudo isso que a gente faz de bem para a planta, da água, da água, dos nutrientes que a gente coloca na planta, tudo isso volta pra gente e sai da gente de novo e volta pra planta. Então isso é um processo, sabe? Então se a gente não cuidar das nossas plantas, simplesmente não vai ter vida, sabe? Porque a nossa atmosfera não teria o ar que a gente precisa para respirar, entendeu? Porque a planta usa a água e o gás carbônico como resto desse processo. Ela libera o oxigênio, né? O oxigênio que a gente respira, né? E é a base de toda a nossa energia, né? Que a gente consome, né? Que eu já falei, vou frisar novamente. Vem da fotossíntese. O arroz, o feijão, o cuscuz, mesmo que você coma só animal, o animal já comeu capim, né? Agora eu vou dar dicas. Uma dica é a poda certa, né? Nunca arranque todas as folhas. Se você nunca arranque todas as folhas da planta e nunca deixe arrancar, né? Se vocês verem por quê? Se você tira todas as folhas, destrói a fábrica da planta. Sem folha não tem
clorofila, né? 2. A alimentação da raiz. Para ajudar a zona pilífera da raiz a sugar, usem compostagem doméstica, né? Que é resto de alimentos naturais, ou esterco, como o de coelho ou de outros animais, né? Agora eu vou trazer uma curiosidade para vocês, né? O caso do cacto. Nas regiões secas e quentes, né? Como essa que a gente vive, né? As plantas precisam economizar o máximo de água possível para sobreviver. O cacto é o maior exemplo de adaptação anatômica e fisiológica a esse ambiente. Ele sobrevive graças a 3 estratégias principais. 1. Folhas modificadas em espinhos. Para evitar a perda de água por evaporação, transpiração, os cactos transformam suas folhas em espinhos ao longo da evolução. Os espinhos não fazem fotossíntese e servem também como proteção contra animais. Caule verde e clorofilado. Como o cacto não tem folhas para fazer a fotossíntese, essa função foi transferida para o caule, que é verde, porque é cheio de clorofila. É o caule que produz o alimento da planta. Estômatos noturnos. Para não perder a água que a raiz sugou, os estômatos do cacto ficam fechados durante o dia, no calorão, e só abrem à noite, quando está mais frio, para capturar o gás carbônico necessário para a fotossíntese. Né, gente? Agora eu trouxe não, gente, olha, o português não. Eu trouxe perguntas frequentes, né? Que vocês colocaram na caixinha de dúvidas, né? Então, primeira pergunta. Se a planta tiver folhas roxas ou vermelhas, ela faz fotossíntese? E a resposta é sim. Ela continua tendo clorofila, que é verde, dentro das células, mas possui outros pigmentos coloridos em maior quantidade que disfarçam o verde por fora. É como passar um batom escuro, a boca continua lá por baixo. O cacto tem estômatos? Onde eles ficam? Sim, como o cacto não tem folhas comuns, os seus estômatos migraram todos para o caule verde. A diferença é que eles só se abrem durante a noite para o cacto não morrer de sede no calor do dia. 3. Por que não podemos arrancar todas as folhas de uma planta na hora de podar? Resposta: porque as folhas são a fábrica de alimento da planta. Se você arranca todas as folhas, retira a clorofila e interrompe a fotossíntese, sem conseguir produzir energia, a planta acaba morrendo de fome. Por isso, se a gente não regar a nossa plantinha todo dia, ela acaba morrendo. Como a borra do café ou esterco ajudam a raiz a puxar água? Resposta: eles não puxam a água diretamente, mas enriquecem o solo com nutrientes como nitrogênio. Quando a água do solo dissolve esses nutrientes, a zona pilífera da raiz suga tudo junto, enviando uma seiva bruta muito mais rica pelo xilema. E se você e uma pessoa ali me perguntou se a planta sente dor, porque eu falei que talvez eu vou dar uma aula de dissecação de planta, dissecando planta pra gente conhecer a planta por dentro. Aí a resposta é: a planta não sente dor porque ela não tem sistemas nervosos como a gente, sabe? Então ela não vai se, tá? Tchau, gente. A aula foi bem rapidinha, foi bem introdutória. Amanhã a gente continua. E aí, Mário? E aí, Ana Clara?
Vocês anotaram, fizeram anotações? Vamos ali para a sala dos professores, fazer essas... Agora vamos ver o que a gente pode se tirar dessa aula e aproveitar para a próxima aula para a gente poder melhorar e para mim ver a reação, para mim poder entender como os alunos se comportaram com esse método de aula que eu entreguei, entendeu? Por mais que eu tenha dado o meu melhor, eu posso melhorar, né? Então vamos lá, tentar dar o melhor para nossa turma.